Às 7h30 já tô de ó. Café da manhã pronto, treino pronto. Tudo resolvido aqui para nossa live. Tudo resolvido. E eu estou aqui seguindo um passo simples que você falou ontem do detox, que todo mundo deveria estar seguindo, tomando água, batendo meta, porque, gente, a água não pula e vai na sua boca e fala assim, abre a boca. Não, você que tem que buscar, né? Então vamos lá, ser responsável pela vida que a gente quer ter daqui para frente. Todo mundo indo aí pegar um copo d'água. Tomem água e batam a meta, que vocês já sabem disso. E é bom pra barriga É também, bom, né, Ju? gente. Quem não bebe água não faz cocô, né? Aí realmente não tem jeito de ficar com barriga boa, não. Porque Você a gente tem, sabe? a gente tem uma barriga que incomoda a gente, né, Lu? Que pode ter várias causas. Ela pode ser um excesso de tecido adiposo, sim, a gente vai falar sobre isso. E pode ser uma retenção, né, de um sistema detox ruim, e por isso vale assistir a live de ontem. E pode ser também cocô, né? Excesso de gases. Muitas vezes a gente fica com aquela barriga distendida, estufada, e aí é um problema, dá um desconforto estético e dá um desconforto que é até dolorido também, né? E ó, já vai escrevendo pra gente. Qual que é a sua maior dificuldade na menopausa? É a barriga que tá aí incomodando, né? Escreve aqui E pra olha gente o que 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 legal, mais te olha que incomoda. legal. A Tônia Pereira, Tônia, falando que acabou de fazer o suco de couve com limão, que ela aprendeu ontem na live. E isso que é interessante, e isso que eu falei ontem, gente, que vocês têm que prestar atenção, é a oportunidade que vocês estão tendo agora de começar a colocar atitudes, formas práticas, para vocês colocarem no dia a dia de vocês, para vocês aprenderem e ver como que o corpo de vocês respondem. Então, quem ainda não colocou, não entrou no grupo Super VIP, que escreve resgate, pega todas as informações, porque isso aqui é só um aquecimento, né, Lu? A gente tem a semana do emagrecimento verdadeiro, aonde vocês vão ficar ainda mais motivadas, aonde vocês têm mais informação, aonde vocês podem buscar resultados mais efetivos, e é totalmente de graça, online, né? Vocês conseguem colocar isso na vida de vocês no dia a dia. Então, tem que aproveitar essa oportunidade mesmo. Muito legal, Tônia. Eu fiquei muito feliz de você ter feito esse suco. E você vai ver que vale, né? À medida que a gente vai implementando esses novos hábitos, como que você vai tendo resultado de verdade. A gente fala que não existe fórmula mágica, né, Lu? Não tem milagre nessa vida. A gente precisa aprender um caminho certo e um caminho que seja sustentável. Porque quando a gente fala do emagrecimento verdadeiro, o que significa isso? É a gente emagrecer e saber como continuar magro. Né? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já emagreceu. Uma, duas, três, mais de 5 vezes. E depois engordou de novo. Né? E a ideia não é essa. A nossa ideia é sempre, e o que a gente tem muito orgulho de colocar aqui, por isso que a Lu contou o caso da Lúcia e de tantos outros alunos, é porque a gente tem uma forma realmente de vocês aprenderem a emagrecer e a manter esse emagrecimento de uma forma sustentável, prazerosa, podendo viajar. E aí a gente foca nessa barriguinha, que é muito bom mesmo, porque a gente também fica muito mais feliz, muito chato, né? A gente ter que sentar e dar dobra, ficar com vergonha de colocar um biquíni na praia, né? Uma calça jeans que fica apertando. Às vezes você coloca uma roupa e no final do dia você tem que desabotoar a calça porque ela tá te incomodando. Né? Então, é claro que a gente vai focar na questão também que vai deixar a gente mais feliz, esteticamente falando. Mas a questão é muito mais de saúde, porque o excesso de tecido adiposo que se acumula na barriga, gente, é muito perigoso. Porque ele pode aumentar seu risco de ter infarto. Ele pode aumentar seu risco de ter diabetes. Ele pode aumentar o seu risco de atrapalhar todo o seu perfil de metabolismo de colesterol. Então, a gente precisa entender que existe sim a questão estética e existe a questão de saúde. Olha só, Ju, eu pedi para elas falarem o que que mais incomoda elas, né? E teve muita gente aqui falando da barriga. E teve uma pessoa, duas pessoas falando, eu nem tô na menopausa ainda e não consigo mais emagrecer. E fica tudo aqui na barriga, não posso mais usar vestido,
Tô nervosa com isso. Eu tenho lipedema, o emagrecimento é fundamental, minhas pernas estão doendo muito. Então vamos lá, Ju. Por que que a barriga aumenta tanto depois dos 40 e quando chega a menopausa? Então, o que que acontece com o metabolismo e com os hormônios nessa fase? O que que pode acontecer em termos hormonais quando a gente fala do aumento da barriga perto da menopausa e no climatério e na menopausa? A gente tem uma alteração hormonal, né, que é natural da nossa vida. A gente vai, todos nós, mulheres, vamos passar por isso. E essa queda do estrogênio pode acontecer muito isso, porque o estrogênio é um hormônio que ele meio que distribui a gordura pelo corpo. E como a gente tem uma queda desse hormônio, ele para de distribuir. E ela começa a se acumular mais na circunferência abdominal. Então, uma coisa que é importante, foi legal você falar isso, Lu, dessa pessoa que falou, eu ainda não estou na menopausa. Vamos pensar aqui, se a gente para de ter uma distribuição mais adequada ou mais parecida no corpo, né, da nossa gordura, quando a gente perde isso, e aí ela vai acumular na barriga, será que não é mais interessante a gente já chegar perto da menopausa com menos gordura? Porque aí vai ter menos para acumular. É menos um problema na vida. Então, principalmente, eu não vi quem que escreveu aqui isso, mas principalmente para essas pessoas que estão aí acima de 40 anos, chegando nos 40, 40 e poucos, ou 40 e muitos, e ainda não estão na menopausa, é o momento mais do que ideal e mais que propício para você já focar nisso, para você não ter o problema lá na frente. Né? Então, você já aproveita isso. Agora, quem já tem? Quem já está na menopausa? Né? Aí a gente vai ter que começar a trabalhar uma perda de gordura e numa distribuição total. E a gente vai ter que entender também, porque existe a questão genética e do formato de cada corpo. A gente tem um corpo aquele na forma da maçã e a gente tem aquele corpo formato da pera. E isso, gente, aí é genético, a gente não muda o corpo. Isso vocês têm que entender. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a acumular mais na barriga. Tem umas pessoas que têm tendência a acumular mais no quadril, no bumbum, na coxa, né? Isso faz diferença também. Mas a gente consegue, através das nossas atitudes e através das estratégias nutricionais, a minimizar e a diminuir esses efeitos colaterais dessa queda de estrogênio, que é normal. Mas a gente não precisa ter o efeito colateral dele, entendeu? E eu vi aqui, inclusive, uma pessoa falando assim, mas por que que tá tão difícil agora? Nada está funcionando. O que que muda, Ju, no emagrecimento depois dos 40? Tem gente que está falando aí, eu só faço dieta, então eu tenho que ir para academia, me mato de fazer abdominal, e aí nada acontece, a pochete continua aqui. O que que muda nesse emagrecimento depois dos 40 que começa a ficar difícil? Tem até aquele estudo que a gente pode falar, Ju, Qual estudo? da dieta ioiô que a gente vai mostrar na aula. Olha aí eu falando spoiler. Por que que vai ficando mais difícil O que que emagrecer, acontece? né? E a pessoa fica acreditando que a culpa é O dela. que que acontece? Muitas vezes, gente, vocês começam a fazer muitas dietas restritivas, né? E vocês começam a retirar muitos alimentos. E aí isso vale até para o Ozempic, vale para o Wegovy, vale para essas canetinhas emagrecedoras, porque vocês conseguem emagrecer. Mas junto com esse emagrecimento, vocês perdem muito músculo. E músculo é tecido metabolicamente ativo. Então, toda vez que você perde músculo, você começa a deixar o seu metabolismo mais lento. O que significa isso de forma muito prática? Você começa a ter que comer cada vez menos para poder sustentar esse peso seu. Né? Só do músculo existir, ele gasta mais caloria. Então, uma coisa tem que ficar muito clara: ninguém perde barriga fazendo abdominal. Não é o abdominal que vai fazer você perder a barriga. Tá? É a sua boca, é o que você coloca dentro do seu corpo que vai fazer você perder barriga. Agora, um corpo que tem uma boa composição corporal, né, que você não judiou tanto dele, com um monte de dieta restritiva, e cada vez que ia fazendo essas dietas restritivas, você perdia massa magra, né? Esse corpo que tem mais músculo é um corpo que tem um metabolismo mais ativo.
Então, ele é mais eficiente na formação de energia. E aí ele é mais eficiente na queima de gordura. Né? Essas dietas, gente, tudo que vocês fazem, que vocês emagrecem muito rápido, elas são muito perigosas porque vocês perdem aquele estoque. A gente está num momento de vida aonde a gente precisa fazer estoque de músculo. Se eu quero emagrecer e manter magra, com saúde, com disposição física, se eu quero prevenir demência, principalmente Alzheimer, né? Se eu quero ter qualidade de vida e longevidade, eu preciso garantir um bom aporte muscular. E aí, essas dietas restritivas, elas vão minando esse estoque. Né? Elas cortam esse estoque. Porque você emagrece muito rápido, você perde gordura e você perde muito músculo. E conquistar músculo, gente, não é fácil. É muito difícil. Né? E a gente só consegue realmente pensar lá na frente se a gente vai viver bem, feliz e magra, se a gente tiver uma boa composição corporal. E isso é muito importante, não é porque você precisa fazer academia enlouquecidamente. Qualquer atividade física frequente, com uma boa alimentação, com um bom fracionamento de nutriente, você consegue sustentar a sua massa magra. Né? O que você não pode ficar fazendo é loucura. Porque aí vai acontecer como já aconteceu com todo mundo que está aqui nessa live. Você vai emagrecer e depois você vai engordar de novo. Só que você vai engordar o quê? Você vai ter perdido músculo e vai engordar mais gordura. Você vai ficar mais flácido, o seu lipedema vai piorar, a sua celulite vai piorar e você vai engordar cada vez com mais facilidade. E aí vem isso que a Lu falou. Por que cada vez fica mais difícil? Porque cada vez o seu metabolismo está mais lento, fica mais fácil de engordar e fica mais difícil de emagrecer. As nutricionistas fazem tudo com tanto amor pra gente, elas estudam, elas sabem o que elas estão falando, né? Mas realmente é desafiador a gente manter a mesma comidinha ali quando é muito restrito. Aqui você vai ver que você vai ter essa direção e vai ter flexibilidade para ser sustentável na sua vida e o apoio todos os dias vai te ajudar a não desistir, né? Porque é muito desafiador a gente sozinho mesmo, né? E não fica assim agoniada, não, porque tem um caminho aí para você traçar maravilhoso, que você vai ver que é possível sem sofrer. É isso que a gente quer para você. Tem escolhas, tá? Porque aqui tem muita gente que fala assim, essa doida aí, essas duas doidas, fica falando que eu vou emagrecer comendo as coisas que eu gosto, se eu não como nada e não emagreço, como é que eu vou emagrecer comendo o que eu gosto? Respira fundo, porque aqui não é esbórnia, aqui é passo a passo. Né? Aqui a gente tem a melhor Nutri das galáxias. A gente junta 3 pilares, gente: nutrição, emoção e hábitos. Sem essa tríade aqui, ó, o emagrecimento fica raso mesmo. Por isso que a gente vai lá profundo para você emagrecer e manter o seu peso. Ju, você estava explicando sobre os músculos, né? Sobre essa importância da gente ter a composição corporal boa, porque senão a gente vai ficar emagrecendo e engordando o dobro, né? Aí prejudica a lipedema, prejudica a celulite, aí vira uma bagaça. Você estava bem, se você puder falar um pouquinho disso de novo, porque Eu vou cortou aproveitar demais. que a Cidinha, vocês estão conseguindo me escutar bem agora? Agora tá outra Tá. coisa. Então, vou aproveitar que a Cidinha entrou aqui também agora no meio da live, perguntando: é possível perder a barriga na menopausa? É possível, gente. Menopausa não é um destino, né? Imagina todas as mulheres que entraram na menopausa estão sujeitas a ficar barriguda. Tá louca? Né? Socorro, Deus. Então, a gente não vai aceitar esse destino pra gente. O que acontece e por que, quando a Lu me perguntou, por que é tão difícil, né, depois dos 40 anos, ou quando a gente está chegando na menopausa, ou já na menopausa, por que fica tão difícil a gente perder peso, e principalmente ali aquele peso da circunferência abdominal. Eu tenho certeza que aqui todo mundo já fez um monte de dieta, e essas dietas restritivas, elas são muito perigosas, no sentido de que, se eu quero, e eu tenho certeza que todos nós aqui queremos emagrecer e não engordar de novo, né? Não adianta você emagrecer hoje e no final do mês e de abril ter ganho tudo de novo.
porque você vai ficar nessa frustração. O que acontece com essas dietas restritivas, e principalmente essas, quando você emagrece muito rápido, com ou sem medicação, tá? Com ou sem Ozempic, ou Wegovy, ou o que seja, você começa a perder, junto com a gordura, você perde muito músculo. E o músculo é um tecido metabolicamente ativo. Massa magra, só dela existir no nosso corpo, a gente gasta mais caloria para sustentar ela. Né? Ela é metabolicamente mais ativa. Ela deixa o nosso metabolismo mais ativo. E quando o nosso metabolismo fica mais lento, a gente, qualquer coisa que a gente come a mais, a gente engorda. E é por isso que cada dia que passa vai ficando mais difícil de emagrecer e mais fácil de engordar. Porque cada vez que vocês metem os pés pelas mãos, cada vez que vocês entram numa dieta louca, cada vez que vocês emagrecem muito rapidamente, junto com esse peso que vocês veem lá na balança, vai o músculo, que é um ativo muito poderoso que a gente tem. A gente tem que fazer poupança de músculo. Se eu quero ficar magra, com saúde, com disposição física, com qualidade de vida. E eu não falo nem de bonita, né? Porque se a gente tem mais músculo, também a gente fica mais bonita, né? A gente fica mais torneada, menos flácida. Mas se eu quero prevenir Alzheimer, eu preciso ter qualidade muscular. Né? Se eu quero ter, e cada vez que você vai ficando com esse metabolismo mais lento e você fica nesse engorda, emagrece, você vai piorando a sua celulite, você vai ficando mais flácida, seu lipedema não melhora, né? A gente precisa pensar em composição corporal. E aquilo que eu estava falando, não é para você ir para academia. Não é ficar lá pegando peso que vai fazer você perder a sua barriga. O que vai fazer você perder a sua barriga são suas escolhas, são suas atitudes alimentares. Vai ser como você cuida da sua vida, como você gerencia o seu estresse, como você dorme, como você vai no banheiro, como você faz as suas escolhas ao longo do dia. Isso vai fazer você perder gordura, na barriga principalmente. A academia ou a atividade física que você vai fazer, seja ela qual for, ela vai te ajudar no seu tônus muscular. Mas não quer dizer que ela vai fazer. Ninguém fica com a barriga seca negativa fazendo abdominal. Você deixa o seu abdômen mais firme, mais duro. Mas a gordura permanece lá se você não muda seus hábitos alimentares. E aí é muito legal isso que você falou, né, Lu? Às vezes a gente faz estratégias até muito bem orientadas, né, com um profissional de saúde e tal, mas são estratégias que a gente não consegue sustentar. Essa questão da disciplina é muito difícil, porque a vida engole a gente. Né? E cada hora que acontece uma coisa na nossa vida, quando você vê, você voltou para os hábitos antigos de novo. Então, a gente ter um planejamento e a gente ter uma ferramenta dentro, igual a da metodologia do Movimento Change, aonde a gente consegue, né, treinar, é como se fosse uma planilha minha de corrida, e a gente vai treinando, né? A gente vai pontuando ali dentro dessa ferramenta, ela vai trazendo essa disciplina para a gente, essa frequência nesses novos hábitos, até que a gente consegue transformar a nossa vida de verdade, né? E ela realmente começa a funcionar normalmente, já virou um novo hábito. É fundamental a gente ter esse alento, né, perto, porque é muito desafiador mesmo. E aqui vocês vão ter, viu, gente? Quem não digitou resgate ainda para participar da semana gratuita, é só digitar, porque vocês vão começar a praticar essa metodologia junto com a gente. E aí o acompanhamento com o passo a passo e esse apoio diário faz a gente começar e não parar mais. Eu vi que tem muita gente respirando aliviada. Meu Deus, que alívio que a Nutri falou que tem jeito de acabar com essa barriga. Eu tenho barriga desde os 15 anos e agora eu tô com 50 anos, a barriga tá incomensurável. A minha também tava, guria. Eu carrego a minha barriga desde piquitita, aquela coisa mais fofa quando é pequena, né? Cheia de dobrinha. Quando crescer, passa. Quando crescer, dá um estirão. Meu estirão nunca veio, guria.
Só depois dos 43 anos que eu consegui saber desse caminho certo e estou aqui feliz da vida, sem barriga. Claro que você vai conseguir. E tem uma de 67 anos que falou: gente, eu tenho 67 anos, não tem mais solução para mim. Conta, Euseli, se tem solução para você, para ela, porque tem gente aqui no movimento, gente que já tem 80 anos, 74, que aqui, gente, aqui tem jeito para tudo, só não tem jeito para a gente fazer milagre. Agora, não dá para a gente ficar aceitando a infelicidade e cultivando a barriga. Agora, eu vou para uma parte dessa live que eu sei que tem muita gente que está aqui querendo saber, mas e aí? Será que tem algum alimento que está piorando esse meu acúmulo de gordura abdominal? Né? O que, que a mulher da menopausa, Ju, o que, que ela deve evitar? Vamos dar umas dicas Vamos. práticas? Vamos pensar aí nos 3 pontos que eu falei no início da live. Por que que às vezes a gente tem essa barriga que pode estar mais estufada, pode estar mais protuberante por vários motivos. Então, a gente tem um motivo de excesso de tecido adiposo que se acumula na barriga, a gente tem um motivo de uma retenção hídrica e a gente tem uma questão de uma microbiota do intestino que não está boa. Né? Então, a gente tem ali mais bactérias patogênicas, são bactérias do mal, são bactérias que fermentam, que dão gases e que dão uma distendida na barriga. Então, a barriga fica estufada, fica estufada mesmo, como se você tivesse colocado um ar lá dentro. E é um ar que fica preso. Muitas vezes não é aquele ar que você vai soltar, pum. É um ar que fica lá dentro. E muitas vezes isso é até dolorido. Né? Então, a gente tem que pensar fora da caixinha das 3 formas. A gente vai pensar em perder tecido adiposo, a gente vai pensar em melhorar o sistema detox para não ter essa retenção hídrica, e a gente tem que pensar também na melhora da microbiota e desse ambiente do intestino. E aí, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é: será que existe algum alimento que pode estar incomodando a mucosa do meu intestino? Será que tem algum alimento que eu não estou digerindo bem? Será que eu consigo perceber o dia que eu como leite ou derivados, ou alguma coisa que tem creme de leite, distende mais meu abdômen, eu tenho mais gases? E isso é uma coisa que vale todo mundo prestar atenção, tá? Intolerância à lactose, sensibilidade a alguns alimentos, não é frescura. Tá? É uma questão fisiológica nossa. Então, eu, Júnia, tenho intolerância à lactose. Eu não tenho excesso de tecido adiposo na barriga. Eu não tenho. Mas, muitas vezes, quando eu como alguma coisa com leite, com queijo, a minha barriga fica estufadinha, assim, parece uma azeitoninha, sabe? Ela fica estufada para fora. Isso me incomoda, me gera dor. Eu tenho mais gases no final do dia, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa cuidar disso também, porque além dele dar esse desconforto, desse estufamento, ele começa a ser um gatilho para processos inflamatórios aumentarem no nosso corpo e aumentar ainda mais o nosso tecido adiposo, porque o tecido adiposo é um tecido inflamado. Né? Então, a Uhum. primeira coisa que eu acho que vocês têm que prestar atenção é se vocês conseguem relacionar algum alimento, e pode ser leite, derivados, e pode ser outros, que estão te causando mais gases. E aí vale você excluir por um tempo para ver se esse sintoma vai melhorar. Muitas vezes, se é um estufamento proveniente de gases, você vai sentir a barriga dando uma retraídazinha, você vai sentir ela mais murcha. Tá, Nutri, entendi isso, mas isso ainda não vai resolver meu problema. Porque eu tenho outros fatores aí que estão deixando a minha barriga mais gordinha. Tá bom? Então, o que, que eu vou fazer? Eu preciso melhorar a minha composição nutricional para eu poder perder gordura. Eu preciso perder gordura. Uma coisa importante também, e a gente falou sobre esse suquinho aqui ontem. E é até legal, antes de você falar dos alimentos, é até legal que a Adriana colocou o feijão. Eu já notei que o feijão. Escreve aí, gente, o alimento que vocês acham que tá dando, que dá. Eu, Ju, desde ontem, que eu tô com uma dor lá embaixo da barriga, assim, sabe? Parece que eu vou fazer cocô e não faço. E eu tive isso há uns dias atrás, depois que eu comi grão de bico.
E aí eu tava pensando, o que que eu comi, gente? E que me deu isso? E eu tô muito desconfiada do amendoim. Só que corta o meu coração de pensar de ficar sem o meu amendoim. O que eu vou fazer? Né? Realmente eu exagerei na dose do amendoim. Pode ser que tenha alguma coisa a ver. Então eu vou ficar essa semana sem, vou observar e depois vou colocar igual você está falando. Escreve aí, gente. Qual o alimento que vocês acham que tá dando esses gases? O Alexandre, se ele come feijão, já era. Pode deixar de molho, pode deixar o que for, ele fica cheio de gases. A Casual Outlet já falou que é pão de queijo, meu Deus. Aí eu ia morrer do coração, graças a Deus que eu não tenho esse problema com pão de queijo. Ó, a Vânia, pão, feijão, pão, pão de queijo, farinha branca, leite, igual a Ju. Uhum, exatamente. Então, eu acho que vale. A primeira coisa, vocês começarem a perceber, e muitas vezes, tá, gente? A intolerância, ela tem um. Quando a gente tem uma certa intolerância, às vezes a intolerância não é total, pode ser uma intolerância parcial, aí a gente tem um limiar de tolerância. Então, a ideia é igual isso que a Lu falou, essa questão do amendoim, no caso dela. Se você come demais, ele pode te incomodar. Mas se você consegue entender seu limiar de tolerância, você consegue manter esse alimento na sua rotina alimentar, mas uma quantidade menor, não vai ser todo dia, né? Com leite e derivados, às vezes acontece muito isso. Às vezes a pessoa não tolera leite, mas ela tolera o queijo, ela tolera o iogurte. Hoje a gente também tem os alimentos sem lactose. Para quem tem essa intolerância, eles são muito bem-vindos, né? Para quem não tem, não vai fazer essa diferença. Então, a gente começa a falar, e aqui no Movimento Change é uma coisa muito importante, porque vocês começam a prestar atenção no que está acontecendo no corpo de vocês, né? E a gente nós somos seres únicos, né? O que me incomoda não vai incomodar a Lu, não vai incomodar o Zeli, não vai incomodar a Cidinha. Cada um de nós somos diferentes. A gente tem alguns grupos padronizados, né? Que se parecem ali, que são similares. Mas quando a gente começa a prestar atenção no nosso corpo, eu sempre falo, o corpo conta tudo pra gente. A gente que não tá prestando atenção e às vezes a gente não sabe conversar com ele ainda, né? Mas o nosso corpo, gente, é o único lar que a gente não consegue substituir. Você muda de casa, você muda de cidade, você mora numa casa, depois você mora num apartamento, né? Mas o nosso corpo é o lar que a gente não substitui. A gente tem que cuidar bem dele para a gente viver muito bem a nossa vida toda. Então é muito importante a gente começar a prestar atenção no que ele está contando para a gente. O primeiro ponto é muito importante, é isso. Porque não é só essa distensão abdominal, não é só esse excesso de gases, não é só esse aumento de bactérias patogênicas. Ali dentro do intestino um monte de coisa acontece. Inclusive absorção de nutrientes. Para eu poder ter esse metabolismo ativo que eu quero ter, né, para eu poder ter mais músculo, para eu poder nutrir as minhas mitocôndrias, que são as minhas usinas de energia, para eu poder fazer mais energia, e com isso eu gasto mais caloria, e com isso aquele retroalimentação que a gente fazia, que ficava mais difícil de emagrecer, a gente começa a mudar essa vibe e a gente começa a acelerar o nosso processo de emagrecimento, porque a gente está deixando o nosso metabolismo mais ativo. Isso acontece quando a gente nutre o nosso corpo. E para a gente nutrir o nosso corpo, o meu intestino tem que estar funcionando bem. Eu preciso absorver nutrientes. É ali no intestino que eu absorvo nutrientes. Então, pensa, às vezes uma coisinha pequena que a gente mexe na nossa alimentação diária, né? Uma coisinha que a gente começa a prestar mais atenção, muda tudo. Porque se você está menos inflamada, você fica menos inchada. Se você está nutrindo melhor, entregando aqueles nutrientes para a sua célula, você consegue queimar gordura com mais facilidade, você tem mais disposição física, né? Você não tem o estufamento, seu intestino funciona todo dia, né? Então a gente vai pensando, uma coisa está interligada à outra. Então, nessa questão da barriga, quando a gente pensa, minha barriga tá grande, tá grande. Por quê? A Nutri falou que pode ser gordura, que pode ser gases e pode ser retenção hídrica. Não, a minha é essas três. O que eu vou fazer primeiro? Como que eu vou combater? A gente começa brincando com todas elas. E a gente mira nenhuma e vai melhorando tudo. A partir do momento que eu começo a melhorar
a minha microbiota, o meu ambiente do intestino, eu consigo emagrecer com mais facilidade. Então, gente, é importante olhar para dentro da gente. E aí a gente começa, quem ainda não colocou o resgate, coloca o resgate, né? Entra no grupo, porque é a oportunidade que vocês têm de fazer de forma gratuita aprender parte de uma metodologia, né? Do que a gente, o que a gente prega, o que a gente acredita, né? Como a gente trabalha, se isso faz sentido para você, se isso está combinando com o que você está buscando para sua vida, porque de novo a gente só consegue sustentar um bom emagrecimento se a gente trabalha na base, né? A gente tem que cuidar da base ali. Não adianta eu mirar só lá. Ah, eu quero emagrecer e perder gordura. Ah, então tá, eu faço balanço energético negativo, como 500 calorias, tomo uma injeçãozinha, injeto um hormônio em mim, emagreço, tá massa, ótimo. E aí? Como é que vai ser sua vida depois disso? Você vai sustentar isso? Você vai ficar comendo 500 calorias? Outro dia eu tava lá, mostrei para vocês, né? Eu tava eu tava no consultório, tava com fome, comprei um Ai, pacotinho de amendoim. Numa sentada que eu estava respondendo um e-mail, eu comi o pacote de amendoim. Na hora que eu fui olhar, tinha 686 calorias. Em menos de 5 minutos eu comi. Imagina, é isso que as pessoas comem o dia inteiro para poder emagrecer e por isso que perdem músculo. E por isso que engorda de novo. É óbvio, gente. É óbvio. Vocês têm que parar de ficar caindo nessa conversinha do vigário. Vocês têm que parar de ficar acreditando que tudo vai ser lindo, maravilhoso, porque não vai. Você emagrece e engorda de novo. E aí, de novo, você volta. Não é que você voltou a estaca zero. Você voltou a estaca -2, -5, -10. Por quê? Você perdeu músculo. Seu metabolismo ficou mais lento. E aí fica mais difícil você emagrecer. E aí fica mais difícil você sustentar. Você começa a ficar mais doente, mais indisposta. Tem gente que começa a ficar anêmica, fica fraca, fatigada. Quantas pessoas falam assim, nossa, eu comecei a usar o Ozempic, comecei a usar o Igor, não estava conseguindo nem trabalhar de tão fraca. Consegui andar na só rua. na cama. Fui subir escada e não consegui subir escada. Isso é a vida, gente. A gente tem que pensar o contrário. Eu preciso estar cheia de energia. Imagina que coisa mais maravilhosa. Estou cheia de energia, estou emagrecendo, estou fazendo atividade física, estou viajando, estou podendo comer. Isso é possível? É óbvio que é possível. Mas isso é hoje que vocês vão aprender? Não. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é depois. É um processo de aprendizado. Né? E a gente começa trabalhando na base. Um pouquinho de cada um. Ah lá, a Paola falando, conheço que ficou anêmica, né? Ficou sarcopênica. A pessoa fica toda porque depois, gente, perde músculo, depois fica flácida. O lipedema começa a gritar, sabe? A celulite grita. Você fica com baixa disposição, até para fazer hormônio. Olha como que é tão surreal isso. Se a gente está preocupado aqui com hormônio e com regulação hormonal, porque eu preciso melhorar esse controle hormonal, estando ou não na menopausa, eu preciso até de um fracionamento bom de carboidrato, proteína e lipídio para eu poder fazer hormônio. Eu ia falar Porque isso. senão eu não faço hormônio. E aí eu nunca vou ficar boa na vida, entendeu? Então a gente tem que parar de ficar acreditando que existe uma fórmula que vai resolver o meu problema para hoje, ou para amanhã, ou para semana que vem. Não vai. É a gente Não, ter a nossa autorresponsabilidade, né, Lu? A gente tem que fazer o caminho. sem responsabilidade não adianta. A única pessoa que faz é a gente. Acabou. Né? Agora, escolher o caminho certo faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Eu vi aqui que teve uma pessoa falando, acho que foi esqueci, tu preciso urgente, porque o meu cérebro não acompanha mais o meu corpo. Meu corpo não acompanha mais o meu cérebro. Estou exausta, estou jogada no sofá. É isso, a gente fica mesmo. A gente fica mesmo. E Jua, a Ju Azeredo falou aqui, minha energia Ah, está baixíssima, eu preciso Ju! melhorar minha base urgente. Vamos embora, vamos melhorar essa base. Ô, Gente, Ju! vocês se preparem. Eu posso. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou colocar sua barriga nos stories, pode? A Ju Azeredo, essa daí, ela me ligou uma vez e falou assim: estou com a barriga de grávida. Falei, exagerada, né? Essa mulher tá exagerando.
conheço a pessoa, imagina se ela tá com essa barriga de garra. Ela me mandou uma foto. Ela tava grávida de 5 meses, sem ter nenhum bebê lá dentro. Ó, tudo Olha, bom, hein? Mas eu já tinha falado, depois eu expor essa história. Porque a Ju tem intolerância à lactose. Ah lá, pode, tá vendo? Agora você vai ter que ficar esperta, hein? Porque ó a sua responsa. E aí, gente, vocês é estão isso mesmo. aqui, vocês estão com um exemplo vivo. Ela estava realmente com uma barriga que eu não acreditei, não foi exagero dela. A barriga dela parecia grávida de 5 meses. Porque ela estava tão estufada e nem era tanto excesso de gordura, tá? Era realmente as más escolhas que ela estava fazendo. E aí ela foi retirando, a barriga dela virou negativa porque foi uma questão de consciência, né? E de aprender a falar uns nãos, né? De fazer umas substituições. Porque quando existe uma intolerância que a gente consegue identificar, e se o corpo não digere aquele alimento, então, gente, a gente precisa retirar o alimento que ele não digere, né? Ou então eu vou ter que usar uma enzima para ajudar ele a digerir. Tá? E hoje em dia a gente tem um monte de produto lac-free, que é maravilhoso. A gente não precisa ficar usando aquela coisa que fica te agredindo, que fica te machucando. E aí vem uma questão que é importante, que a Ju colocou aqui, que eu acho que de uma forma muito realmente pontual, eu fico fadigada, eu fico sem disposição física, porque tem hormônio que é produzido lá no seu intestino. Se ele está todo machucado, está todo agredido, você não produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar também. Né? Aí você fica arrastando carroça. E, nossa, tá tão difícil minha vida. Ai, tudo tá pesado. Ai, tá muito complicado. Ai, não sei o quê, eu não dou conta. Eu não tenho essa motivação, eu não tenho essa força. Como que eu começo? Né? De novo, vamos trabalhar lá na base. É isso mesmo. E essa coisa do metabolismo, que é o estresse metabólico, vocês vão se surpreender, porque são detalhes que vocês estão deixando passar e por isso vocês não conseguem emagrecer e manter. Inclusive, o grande aprendizado da minha vida é que a gente tem que comer para Uhum. emagrecer. Ah, é? Comer do jeito certo, as quantidades certas, os estímulos certos. Tudo isso a gente vai dividir com vocês na semana do emagrecimento verdadeiro. Duas dicas práticas para a pessoa que está aqui começar a desinchar, começar a sentir esse bem-estar, diminuir, preparar o corpo para emagrecer sem passar Tá. fome, Ju. Além, né, da gente prestar, Eu sou tão boazinha que eu já vou pedindo duas, né? além de prestar atenção, né, gente, se existe algum alimento que vocês estão achando que está dando essa distensão abdominal e você retirar por um tempo para fazer um teste, além disso, né? Algumas pessoas me perguntaram aqui, e aí eu vou incluir essa estratégia. Eu posso usar psyllium, eu posso usar. Vamos usar umas fibras? Vamos aumentar a quantidade de fibra na nossa dieta? É a primeira estratégia que vocês têm que usar. Ou psyllium, ou aveia, ou chia, ou linhaça. A gente vai usar essas fibras para quê? Para dar mais saciedade, para estimular o peristaltismo do intestino, então, o movimento do intestino, para eu eliminar aí, né, as fezes com mais uma frequência melhor, numa boa quantidade, não ficar ali presa dentro da nossa barriga. E junto com essas fibras, eu tenho que colocar água, porque fibra vai ajudar a acontecer tudo isso. Porém, se eu não beber água, eu fico entupida. Né? E eu preciso melhorar essa frequência do intestino. Então, a gente vai colocar aí, vamos combinar essa semana. A gente vai usar 2 colheres de sopa todos os dias, ou de psyllium, ou de aveia, ou de chia, ou de linhaça, ou uma mistura entre elas. Posso usar na fruta, posso usar no iogurte, posso fazer numa vitamina, posso fazer um mingau, posso colocar num bolo, num pão, aonde eu quiser. A chia e a linhaça, então, dá para eu colocar até na salada, tá? E lembra sempre da hidratação e de beber água, por favor. Quem tem problema de intestino, só quem tem diverticulite na forma aguda, eu estou com diverticulite agora, não pode de jeito nenhum usar semente. Mas quem tem divertículos precisa fazer esse intestino funcionar muito bem para não se tornar uma diverticulite. Então, é importante melhorar essa Isso. frequência. Fibras, se você tiver um desconforto,
você pode bater essas sementes e usá-la em forma de farinha. Ao invés de usar semente de linhaça, usa farinha de linhaça e dá tudo certo. Aveia e psyllium, zero de problema, tá? Pode e deve usar. Pode colocar no seu suco detox, pode colocar onde você quiser. E isso é legal, tá, gente? Vocês começarem a brincar, porque às vezes são aquelas atitudes práticas, são pequenos ajustes que vocês colocam na alimentação de vocês e vocês vão vendo como que a coisa vai acontecendo. O corpo de vocês começa a mudar. Vocês começam a murchar, aquela retenção, sabe? Aquele inchaço melhora. Você começa a ver o intestino, né, te dar uma resposta melhor. A gente vai vendo melhora na qualidade do sono, as dores diminuem, a gente começa a ficar mais animada até para fazer uma atividade física, até para as nossas atividades profissionais, pessoais. E não se esqueçam da água, tá? Não se esqueçam da água, porque é emagrecer e manter. Né? A gente está aqui falando de emagrecimento verdadeiro, não é blá blá blá, não. Quem pratica isso aqui, gente, em uma semana, vocês viram aí que a Lúcia escreveu que na semana do emagrecimento verdadeiro ela emagreceu 3 quilos, né? Aplicando o básico que a gente fala. Júlia acabou de dar a dica das sementes. Se não tomar água, não vai no banheiro, mesmo colocando semente. Não esqueçam dessa dupla de 2. Né? Elas são fundamentais. E tem mais alguma coisa, Ju, que você quer falar? A última dica que eu queria dar é a gente não jantar tarde, tá, gente? Evitem jantar muito tarde, porque você vai ter um pico de insulina. Insulina é um hormônio que nem tem nada a ver com menopausa, né? Que é um hormônio que capta a nossa glicose. Mas a gente dormir com a insulina alta, a insulina é um hormônio que quer guardar. Então, é uma hora que a gente vai diminuir o nosso metabolismo naturalmente, é a hora que o nosso corpo precisa descansar. Não precisa dar tanta energia para ele. Né? A gente, às vezes, a pessoa que janta 9 horas, tenta jantar até umas 7, né? Ou se não for possível, faz um lanche mais forte lá pelas 6 e faz um jantar mais leve no final do dia, porque isso vai fazer muita diferença também. Isso é uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem atentas, porque lá na frente eu vou evoluir nessa nossa conversa. A gente vai falar de ciclo circadiano, de qualidade de sono, de regulação hormonal, porque uma das coisas que a gente tem que pensar é isso também. Se eu quero emagrecer, né, e permanecer magra, eu preciso aprender a controlar os meus hormônios. Os meus hormônios mandam no meu corpo. E aí a gente também não dá muita comida, muito estresse, muito trabalho para esse corpo à noite, que é a hora que ele vai estar regulando os nossos hormônios, também faz toda a diferença. Então, pensem na última alimentação de vocês, né? Se programem, se organizem e não deixem para ficar jantando tarde demais. Tá? O ideal seria ali em torno de 7h30 no máximo. Acho que vale a pena essa mudança também. Arrasamos, Ju! Mais uma live cumprida com sucesso para o caminho do sucesso que vocês começaram a trilhar aqui junto com a gente.